Olá pessoal, na nossa aula de hoje a gente vai trabalhar com metodologias, né? Nós vamos começar a falar de algumas metodologias. Infelizmente não dá tempo de estudar todas, mas eu vou apresentar a vocês algumas metodologias de alfabetização. Vocês vão ver, né, que o objetivo é sempre o mesmo, né? Alfabetizar, ler e escrever corretamente. Então a gente vai ver hoje o método de palavração, que parte da palavra, ok? Esse é o nosso roteiro de aula, que vocês têm em detalhes no NEAD. E vamos lá. O método de palavração é um método analítico. Lembra que lá, algumas aulas atrás, a gente falou que existem dois tipos de métodos, os analíticos e os sintéticos. Os métodos analíticos, eles partem do todo para as partes. E os métodos sintéticos partem das partes para o todo. O método de palavração ele é considerado analítico porque ele parte de uma palavra inteira para as sílabas e depois para as letras. Tá? Hoje em dia, tem se trabalhado muito a partir do nome da criança. Né? A alfabetização a partir do nome da criança. É um método de palavração, porque o nome é uma palavra. Né? Então, vamos lá entender o que é o método de palavração. Né? Na palavração, as palavras são apresentadas em agrupamentos e os alunos aprendem a reconhecê-las pela visualização e configuração gráfica. No método de palavração, o maior valor está no visual. Tá? A gente falou sobre consciência fonológica no ano passado e isso precede qualquer método. Mas na hora de trabalhar o método de palavração, o aluno já tem essa consciência fonológica bem desenvolvida, porque isso, como eu acabei de dizer, é fato, tem que ser trabalhado, é pré-requisito, tá? Mas o objetivo aqui é apresentar escrita de palavra com imagem de palavra. Então, o visual dele tem que ser bem desenvolvido. Um aluno que tem um problema visual, ele vai ter mais dificuldades com esse método, tá? Mas, nada que a gente não consegue contornar. Então, vamos lá. O método de palavração é fundamentado no desmembramento da palavra, como eu já falei, escolhe-se uma palavra, desmembra em sílaba, depois em letras, né? E olha só que interessante, né, antes de falar desse aqui. A gente está falando de letras, a gente não está falando de fonemas. Então, o exemplo que eu dei, né, da palavra papai, vai aparecer ali agora. A gente não vai fazer com a criança a fonética, né, e a fonêmica da palavra. A gente vai mostrar com nomes de letra. P mais A, P mais A mais I, tá? Então, a palavração, ela fala de nomes de letras, denomina-se as letras, que junto com a outra letra forma a sílaba. Esse é o fundamento do método. Então, ele explora o som total, papai. Agora, papai é formado pelo P mais A, mais P, mais A, mais I. Tá certo? O método analítico eu já falei. Desenvolve a alfabetização de uma forma significativa, contínua e integradora. Porque a gente vai usar palavras que tenham significado para as crianças. A gente não vai pegar uma palavra que não seja do vocabulário da criança. Né? Ela é contínua porque ele tem uma rotina, ele tem uma metodologia muito própria, então essa metodologia ela se repete o tempo inteiro, e integradora, porque a criança ela vai despertando para outras palavras a partir da palavra inicial. Né? Quais são os objetivos do método? Desenvolver as habilidades necessárias para aquilo que ele ouve, que ele vê, favorecer a autonomia textual do aluno para ler, interpretar e produzir as suas ideias, desenvolver o processo psicolinguístico, a gente vai falar da psicolinguística em detalhes depois, e utilizar a escrita e a leitura de forma casual e sistemática. Casual, usando a linguagem casual e corriqueira, e sistemática, usando a linguagem formal, né, valorizada cientificamente. Quais são as fases do método de palavração? Primeiro, a pré-leitura, ou oralização, ou a consciência fonológica, né, são sinônimos. Eu disse na última aula de consciência fonológica que eu traria para vocês os métodos na íntegra da originalidade dele. Quando o método de palavração foi criado, na década de 50, né, ele recebia essa nomenclatura. Se a gente fosse traduzir para hoje, aqui seria consciência fonológica.
ok? Depois, a criança visualiza, então ele entende o som, papai, ele fala, papai, ele não tá vendo nada, ele tá ouvindo, papai. Depois ele vê escrito a imagem do papai, a escrita do papai, ele tá visualizando. Depois ele vai pegar uma sílaba do papai e vai formar novas palavras, é a formação do vocabulário, tá? Que forma novas palavras, articula fonemas com as vogais, aí forma um novo vocabulário. A gente vai ver isso na rotina do método. Depois que ele faz a formação do vocabulário, ele reconhece e produz palavras novas com irregularidades. Até pouco tempo atrás, era chamado de sílabas complexas, que é o L, o R intermediário, os dígrafos, né, LH, NH, CH, QE, QI, GUE, GUI, o X com os vários sons que ele tem, né? Isso são irregularidades ortográficas. Porque, por exemplo, a gente deu um exemplo lá na consciência fonológica, da criança escreve peteca, ao invés de colocar o C da peteca, põe o K. Para a criança, a palavra peteca tem irregularidade? Não. Mas o K não tem a mesma sonorização do C, então graficamente está errado, mas fonoaudivelmente está certo, né? Então são irregularidades na cabecinha de desenvolvimento da criança. Para a criança se dar bem no método de palavração, para ela se desenvolver na totalidade, ela precisa desses três pré-requisitos. Lateralidade bem desenvolvida, a gente escreve da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? Psicomotricidade de punho, porque o método de palavração é feito com letra cursiva. Então, nas escolas que você vê que já alfabetiza com letra cursiva, ela tem a sua base na palavração. Ela pode estar usando agora psicolinguística, ela pode estar usando agora sentenciação, até o fonêmico, que é muito difícil, porque o fonêmico geralmente é caixa alta ou script, né? Mas ela tem que ter muita mobilidade de punho, né? E boa discriminação auditiva e visual, porque o método de palavração ele é basicamente visual, tá? Quais são as atividades que eu posso estimular para alcançar os pré-requisitos? Artes plásticas, massinha, giz molhado, pintura com dedo, tá? Isso é importante. Música para desenvolver a discriminação auditiva. A fala, né? Pedir a criança para recontar histórias, perguntar para a criança o que ela fez na hora do almoço, como que é o banho dela, como que é o café da manhã. Quanto mais ela falar, melhor ela vai escrever. Ter cantinho de livros na sala de aula, tá? Com vários tipos de literatura, não é só narrativas, tá? Ter hora da novidade na hora da rodinha, para que eles possam se expressar verbalmente. Ter bastante história, o professor conta história, o aluno conta história, o professor conta, o aluno reconta, isso também é importante. Que a criança faça relatórios. O que é relatório oral? É tipo assim, voltamos do recreio, vamos sentar na rodinha. Fulano, como foi o seu recreio? O que você fez? Ele vai dar o relatório oral. Olha, eu saí da sala, eu fui ao banheiro, depois eu lanchei, depois eu brinquei de pique com a fulana, aí a ciclana caiu, a Beltrana queria brincar, mas a gente já estava brincando, não deixou ela entrar. São relatórios orais. A gente pedir para eles contarem algumas coisas. Pode ser o que aconteceu no final de semana, qualquer coisa nesse sentido. Para a gente avaliar se o aluno tem coerência e coesão na fala dele. Isso é mega importante para a alfabetização, tá? Então vamos para os passos do método, né? Como eu falei, que eu ia dar o exemplo do papai, né? Apresenta uma palavra, coloco lá uma imagem. O ideal é que a gente peça para a família, né? Se eles puderem mandar uma foto da criança com o pai, se a gente for usar o pai, ou nesse momento em que muitas crianças, né, podem não ter essa foto, a gente pode substituir por outra coisa que a gente tenha uma imagem, né, aqui uma imagem comum tirada da internet. Então, eu mostro para a criança, esse aqui é o papai dela, né, o papai dessa menina, eu não sei como é que é o nome dele, porque a tia tirou essa foto da internet. Mas vocês têm o nome do papai de vocês, mas todos são papais, né? É o seu papai, é o meu papai. Então vamos aprender a escrever a palavra papai? Eu não sei se no vídeo dá para ver direitinho, mas no slide que vocês têm acesso no NEAD dá para ver perfeitamente. Aqui a palavra papai está em azul e aqui o pá está em preto e o outro pai está em azul, né? Por quê? Porque eu vou destacar uma sílaba. Quando eu apresento o papai, eu já coloco essa
escrita com a primeira sílaba diferente, para a criança, eu não vou falar disso, mas o cérebro dela já fotografa uma separação ali. Um pá de uma cor e o pai da outra cor, tá? Então, o pá está destacando para discriminação auditiva dessa criança. Daí, eu vou escrever no quadro a palavra-chave, no nosso caso é o papai, né? O uso é de letra cursiva, o original do método é esse. Aí eu vou fixar a palavra, escrever várias vezes a palavra, tá? No quadro, na folhinha, numa filipeta, pedir para eles escreverem, copiando do quadro, papai, 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 até eles aprenderem a escrever papai sem apoio, né? Vou fixando a palavra, aí eu separo. Eu pego o pá do papai e vou fazer primeiro oralmente. Olha, só esse pedacinho, apago o pá e deixo o pá. Pá, alguém conhece uma palavra que começa com pá? Eles vão falar panela, palhaço, pano, né? Eu vou escrevendo no quadro as palavras que eles forem falando. Sempre com o pá de uma cor e o restante das palavras que eles falaram de outra cor. Então, palhaço, tia, eu vou escrever palhaço, pá de uma cor e o lhaço de outra. Panela, tia, eu ponho o pá de uma cor e o nela de outra. Panfleto, tio, pá de uma cor e o resto de outra. Você pode estar falando assim, Adriana, mas palhaço, panfleto, não tem irregularidade de escrita? Tem, mas eu só estou fixando o pá mesmo. Então não tem problema. Eu tenho que valorizar a identificação que a criança fez, que é o pá que eu preciso. Não importa o que vem depois, tá? Daí eu vou analisar com as crianças esse grafema. O pá é formado pelo A, pelo P mais o A. Pá. Por isso eu formei panela, panfleto, palhaço, né? Aí eu formo frases. Eu primeiro vou formar frases com o papai. Depois eu pego outras palavras que eles disseram, né? Qual frase que eu posso usar do papai? Ah, o papai viu a mamãe. Ah, o papai pegou o bebê no colo. As frases que eles disserem, a gente fala e registra no quadro. Registrei no quadro, o papai viu a mamãe. A palavra papai de uma cor e o restante da outra. Essa palavra tem que estar em destaque para o cérebro fotografar a escrita dela. Depois eu formo textos, né? O papai viu a mamãe. E daí, depois que ele viu a mamãe? Ah, tia, ele chamou ela para sair. Então, o papai, repito a palavra papai, chamou a mamãe para sair. E depois que eles saíram, eles foram chupar sorvete. O papai e a mamãe foram chupar sorvete. Eu escrevo um mini texto de 3, 4 linhas para eles entenderem que uma palavra tem que estar numa frase, tem que estar dentro de um texto, tá? Os passos dos métodos também incluem verbos, tá? Eu preciso trabalhar verbos com eles para formar frases. Então eu escolho verbos simples, fáceis de escrever, para eu poder trabalhar com eles. Faço barrinhas de ações, que são filipetas, onde eu coloco a palavra papai de uma cor, né, no caso que eu estou trabalhando papai, e o verbo de outra cor, né, eu posso escolher o papai de azul, o verbo de vermelho, o resto de preto, para destacar, e escrevo pequenas histórias, como eu dei um exemplo antes, né? O primeiro vocabulário, como que eu formo? Já até dei um spoiler antes, né? Para formar palavras novas. Eu mostro a ficha com uma sílaba, no nosso caso o pá do papai, leio com as crianças essa sílaba pá, P mais A forma pá, junto com fichas anteriores, que pode ser, se eu estiver trabalhando o P primeiro, pode ser com vogais, né? Para eu ver o pá com o quê? Pá com U faz pau, né? O pá com I faz pai, né? E vou trabalhando significados e apresentando palavras novas com outras letras, né? Agora, eu tenho que ter cuidados. Utilizar as duas letras, maiúscula e minúscula. Se for início de frase, se for substantivos próprios, né? Nomes de pessoas, lugares, eu já vou ensinando a criança que tem que usar a letra maiúscula. As palavras têm que ser pequenas, eu não posso começar a apresentar a sílaba do pá, né? Escrevendo panificadora, paralelepípedo. Não, tem que ser palavras de 2, no máximo 3 sílabas. O ideal é que sejam de 2 sílabas só. Todos os dias daquela semana eu vou falar da palavra-chave
e vou colar ou vou copiar do quadro vocabulário novo para eles estudarem em casa, né? Como que é a rotina do método? No primeiro grupão do dia, eu faço uma rodinha, canta-se uma música, faz a chamadinha, o calendário, isso é básico desde a educação infantil, a hora da novidade, aí eu apresento a palavra lá na rodinha, fixo a palavra, escrevo lá no quadro, apago, peço ajuda para eles, peço um aluno para ir no quadro escrever, né? Formo uma frase ou um pequeno texto com aquela palavra, tudo na primeira rodinha. Depois eu combino as tarefas com eles. Olha, agora o pessoal do grupo azul vai para a mesinha e chega lá, vai fazer matemática, ou o pessoal do grupo azul vai para a mesinha e eu vou sentar lá com vocês, né? A gente vai explicar como serão as tarefas. Depois eu faço a divisão dos grupos, como eu falei, cada grupo vai para sua mesinha, eles vão fazer as atividades do grupo, terminou aquele tempo, volta para o grupão. Aí é a hora da segunda rodinha, geralmente depois do recreio, tá? A primeira rodinha vai até a hora do recreio. Aí na segunda rodinha eu vou trabalhar geografia, história, matemática, outro conteúdo, né? E vou avaliar o dia de hoje. Como que foi, o que a gente aprendeu, o que foi mais legal, o que vocês querem que se repita, o que foi chato. Eu avalio com as crianças oralmente e encerro a aula, tá? Esses aqui são os grupos de grafemas, né, de letras, que o método nos indica para trabalhar nessa sequência, tá? Eu não vou ler para vocês, vocês têm acesso, mas essa é a sequência. A princípio, eu trabalho uma por semana até a quarta semana, depois eu começo a trabalhar 2 por semana, porque aí o cérebro deles já entendeu. Na primeira semana é uma, eu lanço na segunda-feira e trabalho a semana inteira. Depois, no segundo mês, a partir da quinta semana, eu lanço uma segunda e uma quarta, uma segunda e uma quarta. Sendo que a que eu lancei segunda, eu vou fixar a semana inteira. A que eu lançar na quarta vai ter uma relação com a da segunda, que eu vou fixar até sexta. Na outra segunda eu vou lançar uma nova, eu vou continuar fixando as da semana anterior e isso vai se amontoando, né? Depois a gente tem o segundo grupo, que são os grupos que começam a trabalhar as irregularidades, né? Que são mais difíceis um pouquinho, tá? Depois, a gente tem o terceiro grupo. E o quarto grupo, tá? Sendo que, lembrando que o método de palavração, o método de alfabetização, ele não é feito em um ano só. Gasta-se 2 anos. Então, a gente vê esse monte de grupo e fala assim, nossa, eu tenho que dar conta disso tudo até julho. Não, você tem 2 anos para dar conta disso, né? Em algumas escolas, algumas escritas, como a gente vai ver aqui, né? Ó, isso aqui muitas vezes é trabalhado lá no 4º ano, né? Sons do X mesmo é trabalhado lá no 5º ano, no final do 4º ano. Então, o principal são os 3 primeiros grupos serem trabalhados no 1º ano. Depois, isso vai se estendendo, porque as sílabas simples e os grafemas simples as crianças já dominam, ok? Não adianta correr. Essa é uma dica que eu dou para qualquer método. Adriana, a previsão de planejamento era trabalhar 2 grafemas essa semana, mas meus alunos agarraram no que eu lancei segunda e não estão dominando. Eu tenho que lançar outro quarta? Não. Você só vai lançar quarta se na terça-feira eles já estiverem dominando, porque foi simples. Se não, lança na quinta ou lança na outra semana, não tem problema. Eu só posso dar um passo adiante se eu dominar o passo anterior. A maioria das crianças tem que acompanhar, senão eu não vou andar, ok? Esse aqui é o último grupo, né? Lançado pelo método. Essa aqui é a nossa referência. Entra lá que vocês vão ver tudo sobre palavração, bem interessante, né? E qualquer dúvida, vocês sabem como nos encontrar. Valeu, gente!